E aí, podemos começar então? Beleza. Então, obrigado pelo convite, né? Pedro veio falar comigo, falar de aeromédico e... Então, helicópteros, sangues e outras coisas legais é um bom tema para conversarmos. Tudo certo? Beleza. Então, vamos conversar justamente sobre isso, né? Começar falando da reação das pessoas quando vem um helicóptero, né? Crianças, quando vem um helicóptero passando, olham pra cima com esse, né, com essa carinha de que coisa legal. E adultos fazem exatamente a mesma coisa, né? Porque o aeromédico é isso. O aeromédico é legal pra caralho. Então, é isso. A gente vai atender os casos, né, mais legais, situações muito divertidas. A gente tá voando, é super legal. E era isso que eu tinha pra hoje. Muito obrigado. Tá. Não é só isso, né? Então, vamos conversar sobre algumas outras coisas. Vantagens, né? Pô, helicóptero é super legal. Por quê? Não, porque a gente vai pra casos mais legal? Não, porque a gente voa, né? Voar é legal, mas por que voar? Qual que é a intenção de voar? Vocês já conversaram com o Osmar, então a parte do aeromédico secundário, da transferência de avião, esse eu não vou entrar muito no mérito, eu vou entrar no mérito do atendimento primário. A principal vantagem que a gente tem é o tempo, né? Eu consigo atender um raio muito maior com um tempo igual. Então, assim, se em 15 minutos com uma ambulância eu atendo meia dúzia de quadras, com o helicóptero eu atendo meia dúzia de cidades. E esse tempo-resposta pra gente é muito importante, né? Então, pensar numa PCR, num trauma grave, alguém que tá sangrando, alguém que, o cara tem infarto, o cara tem um AVC, a gente sabe que são doenças tempo-dependentes. E você conseguir chegar mais rápido, levar uma equipe de suporte avançado mais rápido nessa cena, isso melhora o desfecho do paciente. A gente consegue chegar mais rápido e às vezes até levar o paciente mais rapidamente pro hospital de destino. Em vez de a ambulância pegar e levar ali pro hospital, né, que tem na cidade pequena, que não é um centro de trauma, não vai ter cirurgia, não vai ter trombólise, não vai ter trombectomia, por exemplo, a gente já consegue ganhar esse tempo de chegar no tratamento definitivo. E isso é muito importante. Então, por mais que o cabritinho ali corra rápido, o dragão com certeza vai chegar antes, né? Então, pelo menos assim, né? Na maioria dos cenários. Obviamente, né? Se for alguma coisa muito perto da base ou numa região muito urbanizada, talvez o helicóptero não seja o melhor meio para chegar no paciente. Mas, na nossa realidade, a gente pensa que a velocidade é uma grande vantagem. Outra coisa, acho que todos vocês já, se não andaram de ambulância, pelo menos andam de carro. E, cara, nossas estradas não são as estradas europeias, não são as estradas dos Estados Unidos. Nossas estradas são esburacadas. Vocês já viram um bebezinho numa incubadora dentro de uma ambulância? Quem já viu, levanta a mão aí. Cara, você vê que chacoalha e treme que parece... Eu vi. Pelo menos um já viu. Aí, ó, 2. Bom. Cara, você olha a cabeça da criança enquanto a ambulância vai trepidando. Cara, o cérebro parece que vai virar um pudim, né? Então a gente sabe que a vibração em si é muito ruim. Mas o helicóptero vibra. Sim, vibra. Avião vibra? Vibra. Mas é diferente, ela tende a ser mais constante. Você consegue mitigar melhor. Agora você pega essa estrada esburacada, você vê a trepidação ali. Pensa em alguém que tá sangrando. Cara, isso não vai dar certo, né? Existe um aumento de chance, principalmente com um recém-nascido com prematuro extremo, que aumenta a chance de hemorragia intracraniana. Então, essa trepidação, essa freada, esse acelera, desacelera. O voo do helicóptero, você decola e você segue numa velocidade constante, ou mais ou menos constante, até chegar no destino. A ambulância, você vê aquele paciente deitado numa maca rígida, ou, né, deitado na maca normal, a 0 graus, e daí o socorrista, o condutor, ele senta o pé. Daí, todo aquele sangue que tá na cabeça vai lá pro pé. Daí, daqui a pouco, tem
uma sinaleira, ou uma lombada, ou um carro na frente, e enfia o pé no freio. Todo aquele sangue que estava no pé agora vem para a cabeça e a PICC faz isso daqui, né? Então não é o ideal para a gente transportar paciente grave. Todo mundo já viu aquele paciente que tá no leito, tranquilo, né, com droga vasoativa, em ventilação mecânica, mas tá ali estabilizadinho. Daí você transfere de um leito para o outro, o cara para, ou descompensa. Isso acontece, né? Então a hemodinâmica, essa diferença da aceleração, a trepidação, tudo isso faz mal para o nosso paciente crítico. Então essa é uma vantagem do helicóptero, né? Não precisar acelera, freia, trepida. Então a gente tem algumas vantagens também nesse quesito. E principalmente assim, o que a gente está fazendo com um aeromédico é carregar a emergência para a cena. Então, mais do que chegar rápido ou trazer o paciente rápido, é realmente eu conseguir levar os recursos que eu tenho dentro de uma emergência para dentro de um, né, para fora da emergência, para fora do hospital, lá para a cena. Então, acho que essa é a maior vantagem que nós temos com o suporte avançado. Aqui a nossa realidade em Santa Catarina é que a gente tem muito poucas unidades de suporte avançado. A gente tem hospitais de interior que, assim, a gente tem níveis de cuidado que são muito variados. Tem alguns hospitais bons e alguns hospitais que, quando a gente passa naquela cidade, o coração chega a dar uma palpitada pensando assim, não quero me acidentar aqui porque eu sei que se eu cair nesse hospital não vai ser bom, né? Então o fato de eu conseguir chegar com uma equipe mais especializada, com bastante equipamento que às vezes, equipamento, medicação, intervenções que eu às vezes não tenho num hospital pequeno, é isso que a gente está fazendo, né? Então, para quem conhece a história do, né, um dos aeromédicos que a gente gosta muito e tenta se espelhar, pessoal de Londres, a primeira toracotomia de reanimação que eles fizeram com sucesso, com um paciente com desfecho positivo, alta hospitalar, bom desfecho neurológico, faz mais de 30 anos. Então, tem impacto isso e a gente está começando, está engatinhando ainda na nossa emergência aqui no Brasil, principalmente o pré-hospitalar. Mas isso é uma coisa que a gente tenta fazer, melhorar essa qualidade, levando o melhor recurso que a gente tem para aonde o paciente está naquele momento. E a gente tem alguns problemas ou algumas outras particularidades. Quando a gente trabalha no APH, numa unidade de suporte avançado, a legislação já diz que nós somos 3. Condutor socorrista, enfermeiro e médico. No aeromédico, nós vamos ter piloto, às vezes copiloto, um tripulante, que é o operador aerotático, que pode ser um bombeiro, um policial, ou geralmente são um dos dois. E a gente vai ter um médico e um enfermeiro, só. Essa é a equipe. E a gente tem que pegar todo aquele equipamento que a gente tem na ambulância, dentro de uma emergência, e levar para a cena. E o helicóptero dificilmente pousa na porta da casa de alguém. A ambulância a gente consegue, né? Estaciona dentro do prédio, estaciona na frente da casa. O helicóptero não. No helicóptero muitas vezes a gente vai ter que procurar um lugar adequado para pousar. E não vai ser ali na cena, vai ser um pouco distante. Às vezes a gente vai ter que pegar caronas, a gente vai ter que pegar apoio com outra viatura. Isso vai variar bastante como que a gente vai chegar na cena. E nós estamos em 2 pessoas para tentar chegar lá na cena com todo esse nosso equipamento para conseguir cuidar do nosso paciente. Então isso é uma coisa que é um desafio, né? O preparo físico faz parte também, né? A gente vai ter que levar todo o material de via aérea, todas as drogas que a gente vai precisar, bomba de infusão, ultrassom, a gente leva o compressor externo automático, o Lucas, que é mais uma mochila com mais 10 quilos, ventilador, e tudo isso a gente que tem oxigênio às vezes, né? Principalmente quando a gente é a primeira unidade a chegar. Então é bastante equipamento que a gente vai ter que levar até a cena e vai ter que, às vezes, fazer uma caminhada, pular uma cerca, pular um muro. Às vezes não é tão fácil chegar aonde está o paciente. Então isso é um desafio que a gente tem, inclusive na hora que a gente está atendendo. Acho que a maioria
o Pedro comentou que vocês têm uma residência que é bastante focada no intra. Você laringoscopou, você passou o seu bugie. Se você esqueceu de montar o tubo ali, não quis fazer o QE, você grita, chama alguém. Pô, traz o tubo, eu peguei o tubo do tamanho errado, me ajuda aqui. Alguém vai aparecer e vai te ajudar, provavelmente. No pré-hospitalar, especialmente no aeromédico, enquanto eu tô fazendo um procedimento, o meu enfermeiro tá fazendo outro. E se eu tiver que precisar da ajuda dele para fazer o meu procedimento, ele vai deixar de fazer alguma coisa, ou vai atrasar aquilo que ele estava fazendo. Então, se eu estava tentando começar com sangue, ao mesmo tempo que eu estava tentando imobilizar um membro, ao mesmo tempo que eu estava tentando abordar a via aérea, então a gente vai ter que gerenciar as prioridades com um pouco mais de... É um pouco mais difícil a gente gerenciar essas prioridades. A gente vai ter que fazer mais aquele ATLS, ou PHTLS de livro ali. A gente vai ter que fazer meio que o XABCDE na sequência, porque se eu fizer, né, quando a gente tá no intra, cara, meio que faz tudo junto, né? Enquanto alguém tá pegando acesso, alguém tá abordando a via aérea, alguém tá lá na perna, então tudo meio junto. Aqui não, né? Aqui a gente vai ter que tentar priorizar as prioridades. Eu sei que é redundante, né? Mas vai ser um pouquinho mais difícil a gente fazer isso, e é uma das particularidades do serviço. Outro desafio que a gente tem, a ambulância, via de regra, já é um espaço menor do que o espaço que a gente tem na emergência. Obviamente, né? A gente tem alguns lugares que a sala vermelha é um trocinho desse tamanho e a gente não consegue nem se mexer. Mas, na maioria dos lugares, a gente consegue acessar o paciente 360, né? Eu consigo ir para a cabeça, para o pé, para a direita, para a esquerda. Então eu tenho esse acesso no paciente. Na ambulância geralmente já é mais restrito, né? Geralmente eu já não tenho o lado direito do paciente, que é uma parede. Já dificulta alguns procedimentos. E no aeromédico, mesmo os maiores helicópteros que a gente tem, eles têm um espaço limitado e mais limitado do que o da ambulância. Então isso é uma outra coisa que a gente discute bastante, assim, que procedimentos eu vou fazer, e eu tendo a ser mais agressivo com esse meu paciente no aeromédico. Porque é aquele cara que tá borderline, teve um TCE, tá com TCE moderado ali, que, cara, se eu botar o oxigênio, deixar ele ali na ambulância, se ele der uma rebaixada, se ele piorar, se eu quiser entubar esse cara, segura a ambulância, a gente medica, entuba, tranquilo. No helicóptero eu não consigo fazer isso. Então, já peguei paciente que era um Glasgow 15, tinha um trauma de face, que se eu levasse na ambulância, eu levaria com ele sentadinho e ele conseguia manter a via aérea pérvia. A partir do momento que eu deitei ele não conseguia mais manter a perviedade da via aérea. Pô, tive que abordar a via aérea, a gente teve que entubar, porque o nosso modal de transporte ia ser o helicóptero. Então, se ele começasse a engasgar em voo, eu não ia conseguir pedir pro piloto dar uma seguradinha que eu vou entubar. Não tem nem espaço direito, né? Então, paciente agitado. Cara, é um outro desafio. Você dá. Pô, beleza. Cara, tava com um paciente agitado, agressivo, fiz uma ketamina, desligou o disjuntor, botei ele na maca da ambulância, eu levo ele até o hospital assim, monitorando, né, ficando de olho. No helicóptero, se por acaso a saturação dele, ele esquecer de respirar, a saturação cair, vai ser muito mais difícil eu abordar a via aérea. A gente vai pegar literatura, principalmente literatura americana, fala para fazer todos os procedimentos a caminho do hospital para não perder tempo em cena. Nossa realidade não é essa, né? Então, principalmente no aeromédico, a gente acaba abordando muito mais agressivamente um paciente antes de transportar. O pneumotórax, que na ambulância talvez eu não mexesse, no helicóptero talvez eu tenha que ser mais agressivo. Apesar que a altitude que a gente voa, via de regra, não vai ter tanto problema por causa da pressão, mas se esse meu paciente deteriorar em voo, vai ficar muito mais comprometido para eu fazer o diagnóstico e o tratamento. Porque geralmente a gente diagnostica, a gente aprendeu, vocês não, porque vocês estão na residência da emergência, né? Mas na graduação a gente aprende a diagnosticar o pneumotórax auscultando. Vocês já ficaram perto de um helicóptero?
Você sabe o barulho que faz um helicóptero? Como é que você ausculta alguém em voo? Não tem como. Ah, não, beleza, ultrassom. Fantástico, né? A gente sabe que o ultrassom é muito mais acurado para diagnosticar pneumotórax. Mas é um desafio também, tá? Paciente ali com a vibração do helicóptero, fica um pouco mais difícil a gente conseguir ver o deslizamento pleural. Pode dar uma interferência ali, né, o código de barras, não ficar um código de barras tão bonito. Então, é um desafio, mesmo com ultrassom, você diagnosticar um pneumotórax em voo. E, obviamente, se eu estiver pensando em fazer a toracocentese a punção, ok, tranquilo, dá para fazer em voo. Tá, mas agora eu vou fazer uma toracostomia digital. Vou meter o dedão ali no tórax do paciente. Se tiver um hemotórax junto, vai lavar o helicóptero de sangue também. Não é uma coisa muito boa, né? O helicóptero, via de regra, ele não foi feito para ser uma ambulância. Ele não está tão preparado para ser limpo. Então, a gente evita bastante que tenha qualquer tipo de secreção de líquido no helicóptero, porque às vezes tem que dar uma desmontada ali para conseguir limpar ele de maneira adequada. E quando, né, eu tô fazendo essa limpeza, eu tô com a minha aeronave indisponível para atender outros pacientes. Então, são todas essas coisas que a gente bota na balança e tendo a ser mais agressivo no aeromédico do que na ambulância, né, no pré-hospitalar, rodoviário aí. Então, é bem diferente essa tomada de decisão quando a gente está no helicóptero por esses fatores, principalmente de espaço, por mais que seja um transporte mais rápido. A gente acaba, entre aspas, perdendo tempo na cena para ganhar a segurança no transporte. Outra limitação que nós temos, combustível. Você olha assim, um esquilo, que é o helicóptero mais comum que a gente tem nos aeromédicos aqui no país, né? É meio que o Uno Mille, né? Todo lugar tem peça, é o mais comum, então é o carro de empresa. A gente tem uma capacidade de carga limitada. Assim, você vai olhar a estatística dele, ele que tem mais ou menos umas 4 horas de autonomia de voo. Mais ou menos, porque na verdade a gente não consegue voar com o tanque cheio. Como a gente voa geralmente com piloto, copiloto, um tripulante, um médico, um enfermeiro, e se eu tenho mais um paciente, que é 6 pessoas a bordo, vai dar aí mais uns 500 quilos mais ou menos de gente, mais o equipamento, mais tudo que a gente leva, a gente chega num limite de peso que é arriscado, o helicóptero não consegue decolar ou ele tem pouca potência sobrando. Então a gente geralmente deixa ele com 60% a 70% do combustível. Pô, isso é uma limitação, né? Eu já estou perdendo quase metade do meu raio de ação. Então, por mais que eu chegue rápido, é uma coisa que a gente tem que pesar. Então, missões muito compridas, a gente vai precisar de combustível, vai precisar de um local de apoio. Então, às vezes, a gente sabe que é uma transferência, um transporte secundário, ok, a gente consegue botar mais combustível para voar. Às vezes é um transporte primário, né, um atendimento primário, em um local mais distante, eu perco tempo tendo que abastecer o meu helicóptero para conseguir chegar lá com combustível suficiente para voltar. Então essa é uma outra limitação grande que a gente tem, principalmente com as nossas aeronaves aqui no Brasil. Eu acabo limitando o meu raio de ação por causa do peso. O esquilo são mais ou menos 2 toneladas e pouquinho que ele decola. O problema é que ele em si já pesa 1 tonelada e pouco. Então me sobra mais ou menos 1 tonelada de carga útil. E se eu tenho 500 quilos de gente, daí eu tenho mais o equipamento, daí eu tenho mais a parte de comunicação, de rádio, vai de pouquinho em pouquinho, você vai vendo que vai tendo mais peso e a gente acaba, a única coisa que a gente consegue tirar é o combustível. Então isso é uma coisa que vai limitar o nosso atendimento também. Mais uma coisa, condições climáticas, né? Assim,
Avião, a gente tem basicamente dois tipos, né? O pressurizado e não pressurizado. O avião pressurizado, ele tende a voar numa altitude mais alta e consegue desviar de uma meteorologia ruim. O avião não pressurizado tende a voar embaixo das nuvens. Às vezes vai bater bastante e tal, mas às vezes consegue voar. O helicóptero, por mais que consiga voar em alguns tempos, a gente está pensando aqui em atendimento primário. Para eu conseguir atender a minha vítima, eu tenho que pousar naquele local. Então, além de eu ter que chegar, eu tenho que chegar com segurança e ver onde é que eu vou pousar, né? Então, não adianta falar assim, tem um helicóptero que voa com instrumentos. Então, eu consigo voar dentro de uma nuvem. Beleza. Então, eu cheguei lá em cima da onde está a ocorrência e tem um nevoeiro. Como é que eu baixo e pouso esse helicóptero se eu não sei aonde eu estou? Se eu não estou vendo, principalmente linha de transmissão, a copa de árvore. Então são algumas coisas que causam acidentes, então isso vai limitar também o nosso atendimento. E daí às vezes a gente tem assim, recebe uma demanda de um local e aquele local o tempo não tá tão ruim. Às vezes até onde a gente tá também não tá tão ruim. Mas a gente tem que passar por uma serra para chegar lá. E nessa serra tem, né, tá cheio de nuvem, tá com chuva, e a gente não consegue passar. Aí fala, mas o tempo aqui não tá ruim. Mas no caminho tá. Então essa é outra limitação que a gente tem com aeromédico. A ambulância acaba indo, né? Por mais que esteja chovendo, a estrada vai seguindo a estrada, vai chegar lá. Então o helicóptero vai ficar mais limitado nessa questão também. Uma outra limitação que nós temos bastante aqui no Brasil é o voo noturno. A gente pode voar mesmo de noite sem instrumentos. Tem o que a gente chama de voo visual noturno. Principalmente quando o céu tá limpo, lua cheia. Você consegue saber onde você tá, você consegue voar a uma altitude um pouquinho mais alta e vai tranquilo. Então existe esse modal de voo. Então não é que o helicóptero não pode voar de noite. O problema é o mesmo que do tempo, né? Como é que eu pouso? Eu preciso conseguir ver os fios, ver as árvores, ver se tem algum animal aonde eu vou pousar, para a gente não ter um acidente. Existem alguns lugares que voam com óculos de visão noturna, então isso é uma segurança a mais. Existem vários locais que já tem uma POP, que a equipe que está em solo já delimita um local de pouso, prepara o local de pouso, um local maior. Mas aqui ainda não é a nossa realidade. Os nossos serviços, a maioria dos serviços, se não a totalidade, voa basicamente das 7 da manhã ao pôr do sol. Então agora no inverno, nosso serviço tende a acabar por volta das 5h30, né? 5h30 da tarde, a gente já não voa. E assim, esse é o pôr do sol, né? Geralmente a gente já não decola se for um voo de 20 minutos. Então, se eu decolar às 5h10, eu já vou chegar de noite, né? No voo noturno lá na minha cena. Então a gente acaba perdendo bastante tempo da nossa atuação com isso. Então, mais uma limitação que nós temos aí é o voo noturno. Existem alguns lugares que já estão usando óculos de visão noturna. Existem alguns lugares em Brasília. Eles tinham delimitado alguns pontos de apoio, alguns estacionamentos ou pontos de empresa, que eles tinham feito alguns procedimentos já para utilizar de noite. Então, a ambulância atendia na cena, levava até aquele local, ou o helicóptero pousava lá e ia com uma viatura até a cena para ganhar um tempo. Mas não é a realidade na maioria dos serviços. E outra limitação que nós temos, como eu falei, que a ambulância, via de regra, estaciona muito próximo da cena, às vezes na porta da casa do paciente. Com o helicóptero, boa parte dos nossos atendimentos não é num ambiente urbano, ou mesmo no ambiente urbano, a gente vai pousar aonde a gente tem espaço para botar um helicóptero. E às vezes é pasto, né? O pasto tende a ser um lugar mais tranquilo para a gente pousar. O problema de pasto é que geralmente ele é cercado, né? Então, daí já teve algumas vezes que eu saí com mochila nas costas, desfibrilador, ultrassom, indo no pasto.
e tive dificuldade para acessar o paciente porque tinha arame farpado. Ah, tá, mas dá pra pular o arame farpado? Até dá, né? Quando os mourão ali são tão firme. Quem já andou na roça, já pulou cerca, sabe que às vezes os mourão ali tá molhado o chão, você vai pisar, vai tentar pular, ele começa a mexer, ou ele começa, né, não tá bem firme, tu não consegue usar o arame pra pular. Então é uma dificuldade que a gente tem. Às vezes é difícil passar por baixo também, às vezes a gente passa. Eu agora, no meu colete de trabalho, eu tenho um corta-fio, né? Então, de vez em quando a gente corta a cerca, arame farpado, às vezes cerca elétrica, tem disso também. Então, é uma limitação que a gente tem, que às vezes o acesso ao paciente é difícil. Já teve vezes assim que, cara, tu olhava, tá aqui o acidente, e aqui tem um local de pouso muito bom, só que aqui eu tenho um rio passando. Putz, não dá. E aqui do outro lado eu tenho um morro, uma montanha. Não consigo pousar lá também. Aí fica girando, tentando achar um local próximo que eu consiga efetivamente pousar e atender o meu paciente. Então, mais uma limitação que a gente tenha o acesso ao paciente. E não uma limitação, mas um desafio que a gente tem, que assim, ao mesmo tempo é um desafio, mas é uma das coisas mais legais que tem, como a gente vai bastante para ocorrências de vulto. Então, ocorrência com múltiplas vítimas, desastre, preso em ferragem, essas cenas mais desafiadoras, e dificilmente a gente é a primeira unidade no local. Na maioria das ocorrências, quando a gente chega, já chegou uma equipe básica, uma equipe do bombeiro, então a gente está chegando para dar apoio. E isso é uma habilidade que a gente tem que ter, que é de conseguir se inserir nesse meio onde já tem pessoas trabalhando. Eventualmente a gente que vai assumir a liderança do atendimento, vai ter que, às vezes, organizar esse caos, porque vai ter meia dúzia de instituições diferentes atendendo, né? Ah, tem o pessoal da PRF, tem o pessoal da autopista, tem o pessoal do bombeiro, aí chega a gente, então tem curioso, tem pessoal da TV, então esses cenários mais caóticos. Mais do que eu saber como atender a vítima, é saber me comunicar e gerenciar essa parte do atendimento. Às vezes é a gente que vai ter que, né? Às vezes, pelo menos, não digo só gerenciar toda a cena, porque se eu sou o único médico e eu ficar gerenciando a cena, o paciente vai perder cuidado. Então, mas assim, cheguei lá, o paciente está estável, um preso em ferragem, eu posso dar 2 passos para trás e ajudar o pessoal que está fazendo o resgate, a gente discutir isso, fazer aquela comissão tripartite, para a gente decidir como que vai ser efetuado o resgate. Então a gente precisa ter essa noção de como se comunicar com as outras instituições para conseguir dar o melhor cuidado para o paciente. E às vezes a gente vai definir que o paciente está estável, vai com uma ambulância, não precisa necessariamente de helicóptero. Então às vezes chega lá, dá uma bênção, fala tá tudo bem, vai com vocês, né? Então o acionamento era por um infarto, a gente chegou lá, fez o eletro, avaliou o paciente, pô, não parece ser, dá pra gente levar para o hospital pequeno, vai com a ambulância básica. Então a gente tem isso também, né? Essa parte de gerência é bem importante nessa parte do pré-hospitalar, do aeromédico na ocorrência primária. Então o Pedro pediu para... Né, então, basicamente assim, dos desafios, acho que eram, né, as vantagens e desafios são mais esses. Conversei com o Pedro falou que era para falar sobre sangue e coisas legais. Então, né, como eu tô, né, já tô com cabelo branco e tal, tá na hora de... Eu sou aqueles velhos que gostam de comentar, de contar história, né, assim, na minha época, né, então, vamos contar uns causos para vocês. Um pouquinho. Quando eu iniciei no pré-hospitalar, eu comecei trabalhando em rodovia, né? Trabalhava na autopista. Eu tinha pouco tempo de formado ali. E uma vez fomos atender uma colisão entre carro e caminhão.
o carro tinha caído na ribanceira. Quando a gente chegou, uma outra equipe que já estava lá falou: as vítimas que estão aqui em cima tão bem, e tem uma senhora morta lá no carro lá embaixo. Daí eu, na minha cabeça, falei, né? Eu sou médico, eu tenho que atestar o óbito, ninguém me diz quem tá morto e quem não tá morto. Eu vou lá ter certeza que a pessoa está morta, porque isso é minha função. Cheguei lá, assim, a paciente estava obviamente morta, né? Assim, tinha sinais evidentes de morte. E quando, né, ela era passageira no banco de trás do carro, e o carro tava na ribanceira, meio torto ali, e ela tava virada pra cima, né, pra estrada. Olhei, vi, confirmei o óbito, e quando eu olhei pra cima, tinha um caminhão, que era o caminhão que tinha causado, participasse envolvido no acidente, e ele tava mais ou menos assim que nem essa foto. Tava lá de lado, pronto pra escorregar na ribanceira e me esmagar entre o carro e o caminhão. E daí eu fiquei pensando, essa é uma das ocorrências que eu lembro até hoje, porque assim, a gente, quando fala em pré-hospitalar, o princípio é sempre a segurança de cena. Martelam isso na tua cabeça. Não, segurança de cena, segurança de cena. Tem que chegar, ver se tem risco. E o que eu fui lá fazer? Ver se a pessoa tava morta, me botando em risco. O caminhão não tava estável, o carro também não tava estável, e eu tava lá no meio dos dois, olhando assim, por que eu tô aqui? Então eu acho que a gente, principalmente quem tá fazendo emergência, a gente recebe uma série de ferramentas que grande parte das outras equipes e dos outros médicos não tem. A gente atende o trauma, a gente atende a PCR, o paciente grave, com os olhos que, né, outras pessoas não têm. Então, quando alguém fala alguma coisa, esse paciente é isso, eu sempre gosto de dar uma olhadinha, e eu falo assim, não é que eu não confio em você, mas é que eu não confio em você. Então, mas a gente tem que lembrar que a gente chega afobado e fala, eu quero botar tudo aquilo que eu sei pro meu paciente. Às vezes a gente esquece do básico, a gente pula algumas etapas, né? Então eu gosto de falar que quando a gente fala em básico, né? Hoje em dia não existe mais TV a cabo, mas antigamente tinha TV a cabo, tinha um plano básico, que era aquele que tinha Polishop, Shoptime, TV Senado, TV Cultura e umas 3 TV Igreja, né? Ninguém quer o básico. Hoje em dia tu vai comprar um celular, te oferecem um plano básico. Eu não quero o plano básico, eu quero o plano Black Plus Master, né? Mas a gente tem que pensar o básico não como simples, mas como fundamento, né? Eu preciso ter uma base sólida para conseguir construir o meu avançado. Então eu preciso garantir a minha segurança, garantir que o básico está feito, para aí sim conseguir intervir no nível avançado. Outro caso que foi um que a gente já conversou sobre podcast, que traz várias das lições que eu comentei ao longo do tempo, aqui dessa nossa aula, foi uma colisão entre uma van e um caminhãozinho, paciente preso em ferragem. Pô, beleza, chegamos lá, já tinha... Cara, parecia carnaval, assim. Tinha bombeiro militar, bombeiro comunitário, tinha como era a praia, tinha até o guarda-vidas lá de camiseta, bermuda e chinelo, tinha uma ambulância do SAMU, tinha uma ambulância do bombeiro, até a ambulância da prefeitura tava lá, se duvidasse, né? Tava todo mundo em volta, e a gente chegou com um helicóptero para atender um paciente que estava preso em ferragem. E isso foi uma coisa interessante, que aqui em Santa Catarina, aonde eu trabalho, que é no Arcanjo, a gente é um serviço aeromédico, que é bombeiro militar junto com o SAMU aeromédico. Então a gente tinha um oficial do bombeiro junto com a gente, que foi quem efetivamente assumiu o comando da parte de resgate. Então, para discutir com as equipes que estavam lá qual ia ser a estratégia de abordagem do paciente, não do paciente, mas do carro, como é que ia afastar, onde é que ia apoiar, o que ia precisar de máquina ou não. Enquanto eu, como o único médico da cena, fiquei responsável pelo atendimento do paciente. Então, coordenando com a enfermeira que estava comigo, com a equipe da ambulância básica que estava junto, para a gente garantir que o paciente recebesse o cuidado que precisava, enquanto a gente
enquanto a outra equipe fazia o resgate. E foi muito legal ter, como já era alguém que eu conhecia, que eu trabalhava junto, ficou muito fácil essa comunicação. Então, cada passo que a gente ia dar, ou uma intervenção com o paciente, ou alguma coisa que ia ser feita com o veículo, tipo, vai afastar agora, ou a gente vai cortar agora, vai fazer barulho, vai fazer faísca. Então, sempre teve essa comunicação bilateral para que a gente soubesse o que cada um estava fazendo para garantir que o paciente fosse atendido de maneira adequada. E daí, nessa eu já estava um pouquinho mais velho, então a gente estava, né, a cena ali estava segura, estava tranquila, e o paciente estava preso pelas pernas. A gente fez o ultrassom, o cara não tinha pneumotórax, o FAST dele foi negativo, e ele estava hemodinamicamente estável. Mas ele tinha muita dor. Ele estava com as pernas esmagadas ali, o painel do carro estava em cima da perna, não conseguia, da pelve para baixo a gente não conseguia ver. Mas ele reclamava bastante de dor e foi uma estricação prolongada. Foram mais ou menos umas 2 horas para conseguir tirar ele de dentro do carro e levar para ambulância. E a gente foi fazendo ketamina, foi, né, deixando ele em Nárnia para conseguir atender. Poderia ter entubado, cara? Poderia. Beleza, vou entubar ele. Tá, mas daí tu pensa assim, por que eu tô entubando esse cara? Não, porque ele é um paciente grave. Beleza, vai ser uma estricação prolongada. Ok. A via aérea dele tá pérvia. A respiração dele não tem nenhum problema. Se eu pensar no C, no curso da doença, ele tá com a perna esmagada, ele vai para centro cirúrgico, né? Então, será que vale a pena eu tenho uma indicação, né? Mas será que vale a pena eu intervir agora? Era uma estricação que a gente não sabia quanto tempo ia demorar. A gente sabia que ia ser prolongada. Vou trazer o meu ventilador. Eu não tenho uma extensão para deixar o ventilador ligado na tomada. Tá, e se acabar a minha bateria, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar ambuzando o cara ali? Não é o ideal. Oxigênio. A gente, né, na ambulância ainda tem aqueles torpedões grandes lá, mas no helicóptero a gente leva 2 cilindros pequenos. Tá, tinha mais uma ambulância lá. Ok, mas será que... quanto oxigênio eu preciso para manter esse meu paciente? Vou precisar de bomba de infusão? Será que eu tenho bateria? Será que eu tenho bomba de infusão suficiente? Então, assim, será que eu preciso realmente intervir agora com esse cara preso em ferragem? Ou será que eu posso postergar? Então, a gente tenta botar na balança isso. Acabou que foram umas 2 horas e pouco, já tinha anoitecido. A gente discutiu com o piloto que estava lá com a gente. Ele falou, olha, aqui é região litorânea, dá pra gente... o hospital tem um heliponto que é iluminado, dá pra gente ir voando. Daí, quando a gente conseguiu liberar o cara tava realmente com as pernas esmagadas, foi torniquete bilateral, a gente fez a contenção da pelve, e daria mais ou menos uns 20 minutos por terra. Tá, e aí? Será que vale a pena eu levar ele de helicóptero? Se eu levar ele de helicóptero, eu vou ter que ser mais agressivo com ele. Talvez eu já tenha que... porque já tenha que deixar bombas prontas, já tenha que deixar droga vasoativa, sedação, tudo na mão. Enquanto se eu for de viatura, eu posso ir tateando esse cara, né? Se ele piorar, eu consigo intervir. Se ele se mantiver estável, ok. Então, a gente conversou e optou por levar de ambulância. Durante o transporte, o paciente manteve estável e foi muito legal, assim, porque... não pra... assim, coitado do paciente, né? Com as pernas... acabou amputando bilateral. Mas... ele olhava pra gente e perguntava, tá, o que aconteceu? Não, você bateu o carro e ficou preso nas ferragens. Não, mas naquela rua ali. Como? Aquela rua não tem muito movimento. Como é que foi? Então, foi uma estricação de mais ou menos 2 horas. O cara tava com bastante dor e não lembrava nada, né? Então acho que foi uma decisão acertada a gente manter o cara ali sedado, meio em Nárnia. Não teve maiores consequências fisiológicas, né? A gente estava sempre em cima dele. Então, foi um cenário bem desafiador pelo fato de a gente estar com equipes diferentes trabalhando juntas.
e especialmente pelo tempo que a gente ficou com esse paciente. Mas, no fim, entregamos no hospital e daí não lembro do desfecho do paciente, mas as 2 pernas estavam bem destruídas. Um outro caso de pré-hospitalar, né? Então, o pré-hospitalar tem alguns desafios especiais. E assim, acho que todo mundo que já ouviu falar né, já pensou em PCR de gestante, já deu aquela arrepiadinha e pensou, putz, e se for comigo, né? Foi comigo, né? Então teve uma vez que a gente estava na base e a gente foi acionado para uma PCR em gestante. Já tinha uma equipe básica lá. Então a gente tinha a informação que realmente era uma PCR e já estava confirmado, né? Isso, por um lado, foi bom porque já acelerou o processo de decisão e diminuiu o choque de a gente chegar lá e se deparar com uma gestante em PCR, né? Então, que quando fala assim, é uma PCR em gestante, tu vai... Será mesmo? Não deve ser, né? Deve ser um desmaio. E daí quando chega lá e é uma PCR mesmo, putz, tá, e agora? Não, então a gente já sabia que era. Então, quando a gente chegou, a história da PCR lá, mais ou menos 30 minutos de evolução, a equipe básica estava fazendo a reanimação, estava em assistolia. A gente já tinha discutido previamente no caminho, eu, a enfermeira e o tripulante que estava com a gente, que se realmente confirmasse isso, se tivesse sinais evidentes de gestação, a gente ia proceder para esterotomia de reanimação. Então foi o que a gente fez. Abriu a barriga, abriu o útero, tiramos a criança. Criança também nasceu parada. E aí veio aquele processo de decisão que lá aquela imagenzinha que a gente tinha de só 2 pessoas com mochila, aqui a gente tinha uma equipe básica. Então nós tínhamos 5 pessoas, né? Um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um socorrista e um bombeiro. Tá, eu consigo tocar 2 paradas com essa equipe? Eu consigo manter a reanimação de uma mulher com a barriga aberta e de uma criança? Não dá, né? Então, essa é uma... Quando a gente tá com equipes limitadas, isso é uma coisa que é bem difícil, esse processo de tomada de decisão. Tá, e agora? Pra que lado eu vou? Eu vou atender a mãe? Eu vou atender a criança? Se eu não tenho recurso suficiente para atender meus 2 pacientes ao mesmo tempo, isso de vez em quando acontece no pré-hospitalar, né? Como é que eu priorizo isso? Como é que eu decido isso? Então são alguns dos desafios que a gente tem de pensar quem é minha prioridade. Então, quando a gente pensa ali mais ou menos aquela pegada do start, né? Talvez eu não vá num paciente mais grave. Talvez eu vá no paciente que tem mais chance de sobreviver. Aquele paciente que vai se beneficiar mais da minha intervenção. A gente acabou optando por deixar de reanimar a mãe e iniciar a reanimação da criança. Tinha 40 semanas de gestação, então bebê já a termo. Segundo ciclo de RCP, então daí aquela coisa de equipes, né, pequenas. Tirei a criança da barriga da mãe, a enfermeira começou a reanimar e agora eu precisava pegar o ambu neonatal que estava na minha mochila, né? Então não tinha alguém para pegar lá. Podia pedir para pessoal da equipe básica? Até poderia, mas eles não conhecem o meu equipamento, não sabem onde é que estão as coisas. Então tive que, né, eu trocar a luva, pegar o ambu, trazer. Segundo ciclo, a enfermeira olha para mim, pegou o braço da criança e falou: tem pulso. E daí na minha cabeça foi aquela coisa de, para, né? Pô, mais de 30 minutos de PCR não vai ter pulso. Não inventa, né? Tipo, deve ser a adrenalina dela. Botei o esteto no coração. Tum, 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 tum. A criança tinha voltado mesmo. Acabou que essa criança voltou, a gente entubou ela, acabou cateterizando a umbilical, levou pro hospital, ficou 30 dias, mais de 30 dias na UTI. E agora essa criança está com 2 anos e pouco e com um atraso pequeno no desenvolvimento neuropsicomotor. Tem a sequela basicamente na mão direita, mas
tem se desenvolvido bem. Então, o que eu quero dizer com isso, assim, a gente levar uma equipe de suporte avançado, uma equipe especializada, levar um médico emergencista, alguém que sabe o que tá fazendo, não que eu soubesse, né, mas eu tinha estudado, assim, não sabia muito bem o que tava fazendo, mas sabia o que tinha que fazer. Então, alguém que sabe o que tem que fazer para esse cenário diminuir o tempo-resposta é muito importante. A gente tem um impacto muito grande na vida das pessoas. Seja um trauma leve, que às vezes a gente até libera no local, seja um trauma grave, que a gente vai fazer algumas intervenções que podem salvar a vida, seja uma PCR, que a gente vai levar um conhecimento que talvez outras equipes não tenham. E esse desafio de a tomada de decisão no pré-hospitalar é muito importante. Então, assim, a emergência a gente já tem um mindset um pouco diferente né, geralmente não dá tempo de mandar uma mensagem pro colega e falar, cara, o que você acha disso daqui? O que eu faço? Nossa tomada de decisão tende a ser mais rápida. No pré-hospitalar ainda mais, né? Porque a diferença do pré-hospitalar é o tempo. Então, eu quero fazer as melhores intervenções, as intervenções necessárias lá, que realmente vai mudar o desfecho. O que eu posso fazer, o que eu devo fazer na cena, versus o que eu posso esperar para fazer no hospital. Então, eu acho que esse é um grande desafio do pré-hospitalar e no aeromédico principalmente, né? Assim, o que eu tenho que fazer lá na cena para poder transportar o meu paciente para o cuidado definitivo com segurança. Essa tomada de decisão é bem importante. Saindo um pouquinho desse assunto, uma coisa que eu gosto muito de falar, a gente precisa pensar muito na gestão dos nossos serviços. Eu estou falando com futuros emergencistas. A gente tem que ocupar esse espaço para não ser terra de ninguém. Se a gente não ocupa esse espaço, alguém vai ocupar, né? Espaços não ficam vazios. Alguém ocupa. E eu gosto muito de ler e ver sobre o pessoal do Serviço Aeromédico de Londres. Uma coisa que eles têm cultural é uma cultura de feedback, de governança muito estabelecida. Uma coisa que eu acho fantástica que eles fazem, eles chamam de coffee and cases. Então, o serviço deles lá é 24 horas, eles voam até o pôr do sol. Chegou o pôr do sol, eles ficam numa caminhonete e atendem durante a noite, né, com terrestre, né, uma viatura de intervenção rápida. Chegou no outro dia, a passagem de plantão, as equipes conversam. Ah, a gente atendeu 5 casos, a gente pegou isso, pegou aquilo. Pô, legal, o que você fez, o que você não fez? Beleza, terminou o café, a equipe que tá saindo vai pra casa, a equipe que continua lá, pega as fichas e compara com o POP. Então, assim, tô pegando o plantão do Pedro, eu olho ali a ficha do Pedro e... Pô, nesse caso aqui era pra ele ter feito tal coisa. Por que será que ele não fez, né? Será que a nossa POP tá errada? Ou será que esse caso fugia da POP? Então eu vou lá no sistema e marco aquela fichinha como amarela para nossa reunião semanal a gente conversar. E assim, eu acho que o mais importante disso é que não é pra falar, porra, tu fez errado, a POP diz isso, né? O que você tá fazendo? Não. Assim, tá, por que isso não... Qual que é o problema dessa não conformidade? É porque a pessoa não sabe o que tá fazendo? Ah, por que não fez toracostomia digital? Não, porque ninguém me ensinou. Pô, peraí, então o problema não é você. O problema é o sistema que botou uma coisa na POP e não te treinou para isso. Então vamos fazer um treinamento, vamos reavaliar o que está acontecendo. Eventualmente, né, a gente vai ter profissionais bons e ruins, mas a ideia de você fazer isso é entender que procurar as falhas no sistema, né? Tem uma ferramenta que usa na gestão que eles falam que é os 5 porquês, né? Tá. Por que ele não fez a toracostomia digital? Ah, porque ele não sabia. Tá, mas por que ele não sabia? Não, porque ele nunca foi treinado. Tá, então nunca teve treinamento? Não. Tá, por quê? Não, porque a gente não treina. Isso é da nossa instituição. Tá, mas se a gente não treina e a gente exige que faça, por que a gente contratou alguém que não sabe fazer? Então você vai fazendo esse passo a passo para tentar achar a causa do problema, porque senão eu demito a pessoa
Aquela pessoa sai do meu serviço e eu vou contratar outro que provavelmente vai ter o mesmo problema, vai cometer o mesmo erro. Então, eu não quero culpar a pessoa, né? Quando eu pego a ficha e vejo por que a POP não foi cumprida, não é para culpar a pessoa, mas sim para entender se o problema é a POP, se o problema é o treinamento, qual é a raiz daquele problema para que a gente possa melhorar e que esse erro não aconteça novamente, né? Então, eu acho que isso é bem importante. E quando a gente fala de pré-hospitalar, principalmente de aeromédico, a gente está trabalhando com um grupo muito pequeno. Aqui, na base onde eu trabalho, nós somos 5 médicos e 3 enfermeiros. Pô, então é muito mais fácil, ou deveria ser muito mais fácil, eu conseguir juntar e padronizar o atendimento. Por que eu não consigo? A gente tem que procurar a causa raiz e tentar melhorar isso pensando no melhor desfecho para o nosso paciente. E agora, talvez seja um pouquinho egocêntrico assim, mas eu acho que o aeromédico, ele é meio... compararia com um sniper, né? O atirador de elite. Se eu for pegar um sniper e o cara que é da infantaria, né? Ele vai entrar em mais combate. Ele vai ter combates, né, mais duros, vai trocar mais tiro, ele tá mais envolvido na operação do dia a dia. O sniper não, né? O sniper ele é chamado para uma situação de alto risco, para alguma coisa pontual, porque ele precisa dar um tiro e ele não pode errar esse tiro. Eu acho que o aeromédico é mais ou menos isso, assim. A gente tem muito menos oportunidade de dar o tiro real e quando a gente tem que dar o tiro, a gente não pode errar. Ninguém deveria errar, né? Mas assim, é um pouco mais permissivo o cara que tá na infantaria, que ele atira meio que pra todo lado, eventualmente acerta e tal, né? Mas... só que por outro lado, eu tô bastante limitado na exposição que eu tenho a situações reais. Então a nossa média aqui no serviço são mais ou menos 3 acionamentos por dia, dá uns 1.000 e pouquinhos por ano. Se eu faço 6 plantões por mês, são 18 pacientes. Cara, 18 pacientes é uma quinta-feira suave pra vocês, né? Então, são pacientes mais graves? Talvez. Mas são pacientes que eu tenho que tomar uma decisão muito mais rápido, que eu tenho que fazer algumas intervenções que não são comuns e que têm um impacto maior. Então, acho que essa é meio que nem o sniper, né? A gente é chamado para uma situação que sabe que é alto risco e o limiar a gente não pode errar. Então, por isso que acho que a gente tem essa formação do emergencista, a experiência no pré-hospitalar e depois trazer esses dois mundos, tanto a vivência do pré-hospitalar na ambulância, da emergência em si, e conseguir levar isso para o nosso paciente no aeromédico é importante. E agora, respondendo a pergunta que vocês queriam, tá, super legal, né? Mas como é que eu faço para trabalhar no aeromédico? Excelente pergunta, não tem uma resposta, tá? Então, assim, a gente tem vários serviços aeromédicos, né? Aqui tô falando do aeromédico, helicóptero, atendimento primário. Não tô falando de transporte, né? Trabalhar na Unimed, Unier, Hércules. Tem várias empresas de transporte aeromédico aí que fazem remoção interhospitalar. Falando de trabalhar num helicóptero e fazer esse atendimento primário. Boa parte dos estados tem. Aí no Rio Grande do Sul ainda não tá funcionando, né? Vários problemas aí, mas não tá bem estabelecido o aeromédico. Aqui em Santa Catarina a gente tem 3 serviços dentro de um estado. Eu trabalho com os bombeiros no Arcanjo. A gente tem 2 helicópteros da Polícia Civil, que tem em cada cidade é uma equipe contratada pelo município dentro de um helicóptero, uma equipe médica contratada pelo município dentro de um helicóptero da Polícia Civil. Na Polícia Militar, a gente tem, por enquanto, um helicóptero que tem equipe fixa, que é contratado por uma OS. Então, São Paulo tem o grau que, para você entrar, você tem que estar já no grau terrestre, não sei quantos anos, e fazer um concurso interno. Mas, assim, o principal é que
O atendimento primário nessas ocorrências primárias, quem vai atender é aviação de segurança pública, né? Então, bombeiro, polícia, ou às vezes tem alguns lugares que eles chamam de CIOPAER, né? Que assim, são os helicópteros do estado, mas é um serviço público. A gente ainda não tem um pré-hospitalar primário de aeromédico atendendo ocorrência primária privado. Então ainda não tem legislação para isso. Então, aonde você for, você vai ter que entender como é que é feita a contratação. Aqui a gente tem contratação direta pela OAS e a gente tem contratação por seletivo pelo Estado, que é a ACT. A maioria dos serviços, por ser uma unidade aérea pública, que entra ali na RBAC 90, a gente tem uma legislação que diz que você tem que ter noções de fisiologia, noções de aeronavegabilidade, de legislação e tal, várias coisas. Geralmente é a própria unidade aérea pública que vai dar esse treinamento. Então você vai fazer o concurso ali, o seletivo, seja o que for, entra no serviço e eles vão dar o treinamento dentro. Alguns lugares exigem que você tenha já o certificado, tenha feito um curso que atende às normas da RBAC 90. Aí a gente tem algumas, se vocês forem procurar no Google, tem umas 3 ou 4 escolas que fazem isso. Particularmente, não conheço nenhum. Eu postei no Instagram ali, conversei com algumas pessoas que conhecem alguém que conhece alguém, ou que já fizeram o curso, e a visão é bem semelhante, assim, de todos os cursos, falando que cai o curso pro certificado. Todo curso você aprende alguma coisa, mas aquele curso que é pra todo mundo não é pra ninguém, né? Então se você tem um curso que vai ter um tripulante, que vai ter médico, que vai ter enfermeiro, que vai ter técnico de enfermagem, que vai ter bombeiro civil, que vai ter curioso, é um curso que não é pra ninguém, né? Ele vai ser... Esses cursos não pegam muito a parte médica, vão ter alguma noçãozinha de fisiologia aeroespacial ali, mas vai ter... Tem cursos que você volta pra casa de noite, tem cursos que você vai pra montanha gritar a rua, né? Então muda bastante o tipo a pegada do curso, mas não sei dizer se tem um melhor, um pior, mas dizer assim que a parte médica não tem nesses cursos, tá? Eles vão te cumprir os requisitos que estão lá na RBAC 90, que são aquelas aulas, vão te ensinar aquilo com alguma variaçãozinha dentro daquilo. Então, se você está pensando em fazer um curso desses, procure algum que atenda a legislação. Não tem nenhum que eu recomende ou deixe de recomendar, tá? Eu acho que todos são razoavelmente parecidos nesses quesitos. Mas o importante é que, assim, cara, serviço aeromédico é legal pra caralho. São as ocorrências mais legais que tem. É desafiador? É. É cansativo? É. Tem várias limitações, vários estressores. A gente não atende tanto quanto gostaria. A gente tem várias limitações do sistema em si. Sim. Mas não tem coisa igual você chegar voando para atender o paciente, conseguir fazer, né, uma diferença na vida da pessoa e entregar. E uma outra coisa que eu esqueci de falar, que é semelhante com o sniper, é que o nosso trabalho é anônimo, né? Geralmente, ninguém sabe quem é o sniper. Se tudo der certo, ninguém nem vai saber que o sniper tava lá. Então, nosso trabalho é um pouquinho assim também. A gente não tá lá pela... Né? Aqui, na emergência, ninguém tá pela glória, né, pra ganhar pizza no fim do plantão e presente no Natal. Nosso trabalho é anônimo, né? No aeromédico, no pré-hospitalar, é bastante isso. Se eu já chego, o paciente já tá inconsciente, ou se eu cedo ele me viu por 30 segundos, ele não vai lembrar de mim. Ele não vai lembrar que ele foi de helicóptero, de ambulância. Então, o nosso trabalho é bem anônimo. Mas é bastante recompensador. Tem outros lados que recompensam. E era isso que eu tinha pra conversar com vocês. E agora, né, assim, pra falar. E agora acho que a gente conversa mesmo, tirar dúvidas. Se quiserem que eu conte outras mentiras.
tirar o áudio da TV, senão eu falo aqui, a TV